Amados, eu quero convidar você, nessa noite, a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Neemias. Nós iremos ler 4 versículos no livro de Neemias, e eu quero pedir que coloquem aqui o tema e a divisa, que foi escolhida assim pela juventude para... Gil, vira um pouco para mim esse retorno, por favor. Vira o retorno para mim. Que foi escolhido para trabalhar durante todo esse mês. Limite, qual é o caminho da sua liberdade? E aí, como divisa, foi escolhido o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Ontem, nós tivemos aqui na igreja o pastor Jânio, que trouxe uma palavra baseada, assim, nesse texto, uma palavra muito edificadora aos nossos corações. No último domingo, eu também trouxe uma palavra não baseada em 1 Coríntios 6,12, mas em 1 Coríntios 10, 23, onde o apóstolo Paulo ele vai utilizar as mesmas palavras, baseado no mesmo princípio, todavia com situações diferentes. Mas hoje, eu quero trazer para a igreja uma palavra, é claro que a gente vai ter que trabalhar aqui com determinada alegoria, mas uma palavra baseada em Neemias, capítulo 7, verso 1 ao verso 4. E a mensagem de hoje, é claro, baseada no título, no tema que foi escolhido pela juventude, ela tem por título Liberdade nos limites de Jerusalém. Liberdade nos limites de Jerusalém. Como é que a gente pode pensar nesse tema, ou melhor, nesse título? Eu me lembro quando criança, e bem criança, minha mãe não deixava sair de casa. E a minha liberdade, ela tinha o limite. Qual era o limite da minha liberdade? Os muros da minha casa. E assim é com muitas famílias, e assim é com muitas crianças. A gente percebe que a criança ela não tem maldade, ela não tem discernimento para compreender aonde existe perigo, aonde estão os riscos, e cabe ao pai, cabe à mãe, cabe ao tutor, aquele que é mais velho, que está sob essa responsabilidade de delimitar esses limites. Liberdade nos limites de Jerusalém. O texto nos diz assim: depois de reconstruída a muralha, e colocado os portões no seu lugar, e estabelecido porteiros e cantores, e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias como comandantes da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol se faça sentir o seu calor. E os portões devem ser fechados e trancados, enquanto os guardas ainda estiverem ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda, e outros para que fiquem em frente às suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Amém? Pai eterno, Pai celeste, Deus poderoso, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, pois cremos, ó Deus, na tua grandiosidade, na tua soberania. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos assim, Senhor, a tua iluminação sobre as nossas vidas, de forma que venhamos, ó Deus, compreender a tua palavra, e essa palavra, ela traga, Senhor, ela traga uma fortaleza, Senhor, aos nossos corações, ela traga base, ó Deus, para a nossa caminhada, em nome de Cristo Jesus. Amém. Elisângela, vira um pouquinho para mim, por favor. Amados irmãos, assim como a humanidade, Jerusalém havia se corrompido. Se nós pararmos para ler aí o livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, na verdade, 2 Reis e 2 Crônicas também vai falar um pouco sobre isso. Israel havia se afastado de Deus, Judá havia se afastado de Deus. Judá havia se relacionado com as nações vizinhas. E
por se relacionar com as nações vizinhas, eles se casaram, eles se deram em casamento, eles consumiram a cultura dessas nações que estavam em volta e, por causa disso, acabaram adorando os seus deuses, acabaram adorando os deuses pagãos. E aí nós temos profetas no Antigo Testamento, como Ezequiel, que advertiram Judá sobre as abominações, advertiram Jerusalém sobre as abominações que ela havia praticado. Ezequiel chega a acusar Jerusalém de prostituição, chega a chamar Jerusalém, comparar Jerusalém como uma meretriz, pois ela tinha Deus como marido, e por causa de relações econômicas, por causa de questões comerciais com outros países, ela acabava também se envolvendo com a cultura e se envolvendo também com a religião desses países. Deus então castigou Jerusalém, enviando o rei Nabucodonosor para destruir aquela cidade, levar os seus nobres, levar os nobres daquela cidade, as pessoas importantes daquela cidade, como exilados para a Babilônia. E ali eles passaram longos 70 anos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, eu falei que a gente iria comparar aí o homem com essa situação, com a cidade de Jerusalém. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que o salário do pecado é a morte. Então, existe uma sequência para as nossas ações. Existe um efeito para tudo aquilo que nós fazemos. Dessa forma, os homens, assim como Jerusalém, estão condenados a um exílio. E que exílio é esse? Uma eternidade longe da presença de Deus. Mas assim como aquele povo, amados, nós também retornamos para casa, a partir do momento em que reconhecemos Cristo como Senhor e soberano de nossas vidas. Nós retornamos à presença do Pai, assim como Jerusalém, 70 anos depois, foi permitido o seu retorno para a sua terra natal. Nós voltamos para a casa do Pai e aos poucos nós reedificamos os nossos muros e os nossos portões. Os nossos muros e os nossos portões são as nossas vidas. Os nossos muros e os nossos portões é a nossa vida espiritual, é o nosso comportamento, é o nosso caráter, é a nossa forma de ver o mundo, é a nossa forma de resolver as coisas, a partir do momento em que recebemos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Neemias disse que a cidade de Jerusalém ainda não estava pronta para enfrentar as possíveis invasões inimigas, pois eles precisavam se resguardar, eles precisavam se proteger. E com isso a gente aprende que o jovem cristão, ele deve limitar as suas relações com o mundo, para que a sua fé, ela não entre em ruína. Existiam pessoas ali, em volta de Jerusalém, que contribuíram, de certa forma, para a sua ruína. E Neemias então toma essa atitude. A cidade precisa estar fechada. A cidade precisa limitar a sua relação com aqueles que estão em volta. Ela não está segura, ela não está pronta, ela não está preparada para enfrentar invasões inimigas. A cidade precisa se proteger. E essa é a realidade do jovem cristão. Agora, quando eu falo jovem cristão, cadê o irmão José? O irmão José está aqui? O irmão José está ali. O irmão José já está com 72, e ele diz, eu sou jovem. Então é a realidade de cada um de nós. Precisamos limitar as nossas relações, para que a nossa fé, ela não seja abalada. Para que a nossa fé não seja influenciada. É por isso que precisamos nos fortalecer. O jovem cristão, amados, é como os muros de Jerusalém. Olha só o que é que nos diz o verso 15 e o verso 16. A reconstrução da muralha, ela não foi terminada, ou melhor,
A reconstrução da muralha, ela foi terminada aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias, quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito o seu próprio conceito, decaíram muito o seu semblante, porque eles reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Sabe quem é que nos resgata? Sabe quem é que nos salva? Sabe quem é que edifica as nossas vidas? É Deus, não somos nós. É o Senhor, é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. O rei Atarxerxes havia enviado Neemias, amados, que era judeu, que era o seu copeiro, de volta a Jerusalém para que ele pudesse reedificar a cidade depois de 70 anos. Os inimigos que em determinado momento riram da queda da cidade, os inimigos que contribuíram com a queda dessa cidade, durante o processo de invasão ali do reino babilônico, eles estavam muito temerosos, eles estavam com muito medo, pois os judeus, eles não teriam a capacidade de levantar aqueles muros de uma forma tão rápida. Eles não teriam a capacidade de reformar aqueles portões de uma forma tão rápida. Eles não tinham a capacidade de reconstruir as casas de uma forma tão rápida. Então eles compreenderam que eles só poderiam fazer isso se Deus estivesse à frente deles. Essa é a realidade, amados, de pessoas que no passado viviam em derrotas, de pessoas que no passado viviam humilhados pelo inimigo, de pessoas que no passado viviam prisioneiros das drogas, de pessoas que no passado viviam prisioneiros da bebida, prisioneiros do pecado. Muitas pessoas sorriam e até contribuíam para que isso viesse a acontecer. Pessoas que, se possível, te enterrava ainda mais. Pessoas que, vendo a realidade daquele que necessita, não ajudava com amor, mas ajudava com segundas intenções. De ver você ainda mais destruído, de ver você ainda mais subjugado. Sorriam da sua condição e faziam de tudo para que você se enterrasse ainda mais. Jesus te resgatou. O Espírito Santo, ele tem te restaurado. Ele tem te fortalecido. O Espírito Santo tem te ajudado a erguer tijolo por tijolo da sua vida. O Espírito Santo, ele tem fixado os portões, tem reedificado as suas casas, tem fortalecido a estrutura da sua vida, para que você se torne um cristão, para que você se torne uma cristã madura e que você possa dar muitos frutos no reino de Deus. Mas isso só é possível com Deus atuando em sua vida. O cristão, jovem cristão, ele precisa de um Anani e de um Ananias em sua vida. O que é isso, pastor? É o que o texto nos diz. Nós precisamos de um Anani e de um Ananias. Olha só o que é que nos diz aqui o verso 1 e o 2. E depois de reconstruída a muralha e colocado os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias como comandantes dessa fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era um homem fiel, temente a Deus, mais do que muitos outros, e isso é uma característica necessária. A cidade ainda não estava pronta. Os povos que haviam contaminado Jerusalém estavam ali logo do lado, em volta da cidade. Eles poderiam mais uma vez expelir o seu veneno da idolatria. Eles poderiam mais uma vez expelir
o seu veneno da corrupção. Eles poderiam mais uma vez influenciar os moradores de Jerusalém a se afastar da presença de Deus, a tomar atitudes contra Deus. Jerusalém precisava de pessoas tementes a Deus que ajudassem a estar alerta. Você precisa de alguém na sua vida que te ajude a estar alerta. Você precisa de alguém na sua vida que cuide de você. Você precisa de alguém que ore por você. Você precisa de alguém que aconselhe a sua vida. Eu já falei aqui na igreja que eu cresci assistindo lutas de boxe com meu pai às madrugadas. Isso foi uma coisa que me marcou bastante. E observa que numa luta de boxe, o treinador que está de fora, ele tem uma visão muito mais ampla da luta do que o lutador que está dentro do ringue. Ele aconselha o lutador antes e durante a luta. O treinador, ele julga se o lutador tem competência para enfrentar determinado oponente. O treinador, ele tem autoridade para terminar a luta, mesmo sem a autorização do seu atleta que está ali no meio do ringue. É só ele jogar a toalha. Assim, irmãos, era Anani e Ananias, responsáveis pela segurança de Jerusalém durante o seu processo de reconstrução. Pessoas com essas qualidades precisam estar próximas a você, jovem cristão. Eu volto a dizer, o irmão José tem 72 e considera-se como jovem. Eu tenho pessoas próximas a mim que me aconselham. Eu tenho pessoas próximas a mim que oram por minha vida. Você precisa da mesma forma. Pessoas que estão em determinada posição, que conseguem ver dadas situações de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais clara do que você mesmo que está envolvido. Conselheiros que te instruam, que orem por você, que intercedam por sua vida. Pessoas que possam confiar a sua segurança espiritual, que possam interceder, que você possa contar os seus problemas, que você possa ouvir repreensões, que você possa compreender os limites de onde você, jovem, pode chegar. Assim como a mãe que vigia por seu filho, que cuida do seu filho, da sua filha, que determina o horário que ele entra e que ele sai, que determina com quem ele se relaciona. Eu me lembro quando eu era muito novo convertido, primeira semana de conversão, eu tinha 5 discipuladores na igreja, e eles sempre chamavam minha atenção: Jamison, evite determinadas amizades. Não é que você não vai se relacionar com essas pessoas, mas nesse momento de fortalecimento, nesse momento de reconstrução, nesse momento em que Deus está reafirmando, que Deus está recolocando os tijolos da sua vida, certas amizades, elas podem ser muito mais prejudiciais do que benéficas para você. Só para os irmãos terem ideia, eles não me permitiam sair para evangelizar. E eles me diziam: você ainda não está pronto. Por quê? Porque a cidade ainda não estava fortificada. Pessoas que te ajudem a se relacionar com Deus. Pessoas que cuidem, observem e determinem
os seus limites. O jovem cristão, ele só deve se relacionar com outras pessoas quando for seguro. Versículo 3. E eu lhes disse, os portões de Jerusalém, eles não devem ser abertos antes que o sol faça-se sentir o seu calor, ou seja, antes que o sol nasça. Você não pode abrir os portões da cidade na escuridão. Você precisa esperar com que o sol nasça, você precisa esperar com que a luz te alcance, para que os portões da cidade sejam abertos. E os portões devem ficar fechados e trancados, enquanto os guardas ainda estarão ali. Em outra tradução vai dizer que os portões devem ser trancados antes do sol se pôr, antes que vier a escuridão. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente às suas próprias casas. Esse versículo, irmãos, nos fala sobre vigilância. Precisamos estar vigilantes. Como a cidade ainda não estava fortificada, eles precisavam de alguns cuidados. Você, jovem, que ainda não está fortalecido, que está dando os primeiros passos na fé, você precisa ser vigilante. Você ainda não está fortificado, você precisa se fortalecer. Você precisa crescer na graça, você precisa conhecer Jesus, se relacionar com Jesus, você precisa ter as suas próprias experiências com Deus. Lembra de Jó? Jó dizia assim, olha, eu conhecia Deus de ouvir falar, hoje eu conheço por andar com Ele. Jó conhecia Deus, de repente, pelas experiências de outras pessoas. Muitos jovens conhecem Deus pela experiência dos seus próprios pais, mas ainda não viveram as suas experiências com Deus. Essa precisa ser a sua realidade. Você precisa se fortalecer. Você precisa ter alguns cuidados. Os portões da cidade deviam ser abertos de dia, assim que o sol nascesse, e fechado antes do sol se pôr, para que todos pudessem ver quem entrava e quem saía na cidade, para que todos pudessem viver aquele momento sem risco, para que todos pudessem ver as ações uns dos outros. Nós não podemos, amados, viver às escuras. Nós não podemos, amados, tentar esconder as nossas ações, não. A Bíblia nos diz que a vida do crente é como uma carta aberta. E quanto mais nos escondemos, nós temos a tendência de fazer coisas erradas. Lembramos da nossa divisa? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eclesiastes capítulo 2, verso 13. Eu percebi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Percebe a necessidade de nos mantermos na luz? Porque na luz é mais seguro. Efésios capítulo 5, verso 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Não tem motivo mais para andarmos como filho das trevas. Não tem motivo mais para abrirmos os nossos portões enquanto o sol ainda não nasceu. Abrimos os nossos portões, ou seja, abrir a nossa vida para a escuridão, para atitudes errôneas, para comportamentos errados. O cristão precisa fechar os seus portões para a escuridão, viver na vigilância, na luz de Cristo, aonde todos possam ver o seu desenvolvimento, aonde todos possam ver a sua fé, aonde todos possam ver a transformação de Deus na sua vida, aonde você não dará mais chance para antigas práticas. Você precisa viver na luz. Romanos capítulo 13, verso 11 ao verso 14. Tudo isso ainda é mais urgente porque vocês sabem como é tarde
O tempo está esgotado. Despertem, pois, a nossa salvação está mais próxima de nós agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo o dia vem. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam-se das armaduras da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência, à vista de todos. Não participemos mais de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual, de práticas imorais, e não se envolvam mais em brigas nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem imaginando formas de satisfazerem os seus desejos pecaminosos. Isso é abrir os portões da nossa vida tão somente quando o sol nasce. Tão somente na luz de Deus. Jesus disse que nós não devíamos colocar uma lâmpada embaixo da mesa, né? Porque ninguém vai ver. Mas nós precisamos colocá-la em cima. Colocá-la na parte mais alta, para que todos sejam iluminados. A nossa vida, ela não deve estar, ela não precisa estar, ela está em evidência. Todos te observam, todos olham tudo aquilo que você faz. É por isso que precisamos andar na luz. O cristão, ele deve se encher do Espírito Santo. Olha só o que é que nos diz o verso 4. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não havia sido reconstruídas. Eu falei que essa palavra era uma palavra bastante alegórica, e eu quero trazer aqui a figura das pessoas como o Espírito Santo. Os moradores de Jerusalém que ainda não haviam entrado na cidade. Haviam moradores ali? Sim, haviam. Mas não haviam ainda enchido a cidade. A cidade, para estar mais segura, ela precisava de mais moradores. Ela precisava de mais pessoas para habitar todos os cantos daquela cidade. Para habitar todas as casas daquela cidade. Faltavam pessoas dentro daquele local para preencher os espaços vazios, para habitar nas casas, para fortalecer as estruturas. Faltavam pessoas para compor um exército. Há uma diferença, irmãos, entre ter o Espírito Santo e nós compreendemos que nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas quando aceitamos a Cristo como Salvador. Ele habita em nosso ser. Mas há uma distinção entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai nos chamar a atenção o tempo todo sobre isso, para que nós venhamos nos encher do Espírito Santo, para que Ele possa transbordar em nossas vidas. Sabe, quando você põe uma panela com leite para ferver, você bota ali meia panela, né? Precisa você colocar mais leite para que a panela transborde? Não. O leite já está ali. Mas quando ele começa a aquecer, o leite cria volume e transborda. Assim é o Espírito Santo em nossas vidas. Ele não precisa vir sobre nós, porque ele já está em nós. Mas nós precisamos nos encher dele. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós somos mais fortes. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós temos a capacidade de defender a cidade. Temos a capacidade de resistir às tentações. De ser firme diante das tentações.
pois é o Espírito Santo que nos capacita. A força que nós temos para rejeitar essas coisas não vem de nós, vem do Espírito Santo. Os judeus precisavam migrar do exílio babilônico para Jerusalém, para que nós venhamos nos encher do Espírito Santo, amados, nós precisamos praticar os meios de graça, nós precisamos cultuar ao Senhor, nós precisamos participar dos cultos. Eu não estou dizendo o culto institucional, não. Às vezes existem pessoas que passam semanas e semanas sem cultuar. Você pode fazer isso em sua casa com a sua família. Pega teus filhos, traz para cá, vem, vamos cultuar a Deus aqui nesse momento. E passa a praticar isso, porque você necessita. Isso é um meio de graça na sua vida. Orar sem cessar é uma forma de você se encher do Espírito Santo. A sua leitura devocional da Bíblia é uma forma de você se encher do Espírito Santo. A prática correta do jejum é uma forma de você se encher do Espírito Santo. Obedecer às ordenanças, batismo, ceia, é uma forma de você se encher do Espírito Santo. O viver a comunhão com a igreja é uma forma de você se encher do Espírito Santo. Preenchendo todos os espaços vazios da sua vida, todos os espaços que o inimigo poderia assumir. E você diz assim, não, o Espírito Santo já habita aqui neste lugar e não tem mais lugar para ninguém. Nós precisamos compreender, amados, que há necessidade de delimitar as nossas relações com o mundo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Assim como Jerusalém limitava a entrada de pessoas pelos seus portões, pois assim como a segurança da cidade, que estava fragilizada, é a realidade de muitos cristãos. Jovens cristãos que nasceram no Evangelho e que estão vivendo agora as suas experiências com Deus. Jovens cristãos que nasceram no Evangelho e que ainda não viveram as suas experiências com Deus. Pessoas que estão reativando, que estão voltando ao Evangelho e voltando à sua aliança com Cristo. Pessoas que estão tendo as suas primeiras experiências com Deus. Precisa se fortalecer. Pessoas que estão fragilizadas, pessoas que estão em processo de reforma do seu caráter, de reforma do seu comportamento, de reforma do seu pensamento, de reforma da sua fé. Precisa ter muito cuidado. Precisa se relacionar com Cristo, precisa se relacionar com a igreja, precisa evitar as influências externas. Evite pessoas, evite locais, evite eventos que te fazem mal. Pessoas que no passado te ajudavam a se enterrar ainda mais. Evite, procure pessoas que te auxiliam no seu relacionamento com Deus. Locais que vai trazer lembranças ruins para a sua vida, locais que você frequentava, que vão trazer pensamentos negativos e até desenvolver em você tentações. Eventos que você frequentava, que vão fragilizar a sua fé. Se afaste, feche os portões da sua vida para isso. Precisamos lembrar que esse passado ainda pode mexer com as nossas vidas. E por isso devemos nos encher do Espírito Santo, para que Ele possa a cada dia nos fortalecer e nos capacitar.
até o ponto de termos a nossa cidade mais uma vez habitada, até o ponto de termos as nossas estruturas fortalecidas e sairmos para ganharmos essas pessoas para Cristo. Amém? Eu quero orar nesse instante. Feche os seus olhos. Enquanto isso, o Ministério de Louvor pode vir aqui à frente. Querido Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez nessa noite. E agradecemos porque o Senhor Deus tem fortalecido as nossas estruturas, o Senhor Deus tem reconstruído os portões da nossa cidade, que é a nossa vida, Pai. Tijolo por tijolo, coluna por coluna, pessoa por pessoa, Ananes e Ananias, conselheiros que nos ajude, ó Deus, em nossa caminhada com Cristo. Ajuda-nos, Deus. Fortalece-nos, Senhor. Dá-nos, ó Deus, entendimento para que venhamos compreender aquilo que é benéfico e aquilo que é ameaçador. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de compreender, Senhor, essas coisas. Ajuda-nos no nosso processo de amadurecimento, para que de fato tenhamos, Senhor, força para enfrentar essas lutas lá fora. Mas enquanto, Deus, os portões estiverem em construção, os muros estiverem, Senhor, sendo reedificados, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa habitar em nossa vida, fortalecendo-nos e evitando, Deus, tudo aquilo que venha trazer, Senhor, confusão à mente da nossa juventude, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.